gostoso aqui em Palmas, muito chuvoso, fresquinho. E eu digo gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre, gratidão aos benfeitores que nos orientam, que nos intuem para que a gente absorva melhor esse estudo, que a gente possa colocar ele no nosso conhecimento e principalmente na prática do dia a dia, que esses ensinamentos, essas orientações que nós recebemos através das obras de André Luiz possa nos motivar cada vez mais a nos modificar, a nos tornar melhores na convivência, primeiro conosco mesmo e depois com o nosso próximo, enfim, que nós possamos seguir as orientações do Evangelho de Jesus e cultivar a paz, o amor ao próximo dentro de cada um de nós. Senhor, que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 4, mas nós já vimos, eu estava até comentando aqui com Orlando, né, desde o prefácio. Esse livro do Mundo Maior, é o livro número 5 de uma coleção que chama A Vida no Mundo Espiritual, de 13 livros. Quando a gente fala número 5, quer dizer que nós já vimos os 4 anteriores, né? Nós já estudamos juntos. Estamos caminhando. Então nós vemos nesse livro o prefácio, que foi de Emmanuel, o título é Na Jornada Evolutiva, depois Entre Dois Planos, capítulo 1, depois o capítulo 2, a preleção de Eusébio, e 3, a casa mental. Hoje nós vamos no estudando o cérebro e talvez o poder do amor, né? Somos aquilo que pensamos, disse Buda. Somos aquilo que pensamos. Então, nosso pensamento, a nossa casa mental, é preciso trabalhar sempre ela, né? O nosso cérebro, a nossa mente, para que os bons pensamentos nos guiam, nos orientam para a gente se tornar um pouquinho melhor. E nós vimos então nas semanas anteriores, ele fez esclarecimento sobre a divisão do cérebro para melhor explicar como é que funciona as nossas recordações, o nosso presente, o nosso passado. Então ele mostrou a divisão. Esses nomes, córtex, motor, lobos frontais, gânglio basais, não é preciso a gente memorizar não, que são termos técnicos, né? Mais voltado aos médicos, psicólogos, psiquiatras que tem isso aí, sabendo melhor. E daí nós colocamos uma questão até na reunião anterior, que é a questão número 75 de O Livro dos Espíritos, que pergunta assim: acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Lembrando que lá no início nós nos guiávamos basicamente, quase que na sua totalidade, né, os primitivos, os primatas, pelos instintos. Depois vai desenvolvendo o raciocínio, a inteligência, e nós nos guiamos mais pela razão. Então essa pergunta se diminui, né, com as faculdades intelectuais o instinto. Ele diz que não, que o instinto existe sempre dentro de nós, então ele não vai reduzir. Nós é que às vezes reduzimos a sua atuação porque temos a nossa inteligência. Às vezes desprezamos, né, o instinto. O instinto é um guia seguro, né? Ele nos orienta: não vai por esse caminho, não faça isso, não se arrisque, né? Agora mesmo estava conversando com o Orlando, ele falando, a gente às vezes, né, tem que buscar tomar os remédios direitinho, né? Receber a orientação do médico, e às vezes vem o instinto e fala: faça isso, né? E às vezes a gente descuida, fala: não, tá tudo certo. Aí a coisa aperta, daí a gente busca o médico, né? E assim é em tudo na nossa vida, ao atravessar uma rua, tudo. O instinto ele está presente o tempo todo.
até quando a gente nem percebe que ele está agindo. Então ele nos guia com mais segurança do que a razão. E ele nunca erra, então ele nunca se transvia. E aqui aí o André Luiz, né, ele coloca a casa mental nossa. E para a gente melhor entender essa questão do cérebro, ele divide como se fosse um edifício de 3 andares. Então mostra o andar superior, o andar do meio e a base, que então explicando cada um deles, né? Aquilo que nós falamos nos termos técnicos ali, lombo frontal é o superior, que é onde está a consciência nossa, né? É onde a gente desenvolve a espiritualidade, a clareza mental, onde a gente planeja a vida, a gente toma decisões éticas dentro da ética. Então, esse andar superior é o ideal, né, que a gente pudesse estar sempre visitando esse andar superior para a gente melhor caminhar aqui na Terra. E o andar do meio é o agora, é o presente, é a ação, é um movimento, né? Que até na separação aquela do cérebro físico é o córtex motor. Então é o centro de controle da ação. Ali aqueles que ficam muito presos só ao andar do meio é aquele que é muito ligado à matéria. Aquele que fica muito ligado ao andar superior é aquele que medita mais, né? Pensa mais na espiritualidade. Todos os andares, eles são necessários na nossa vida, né? Todas essas partes. Se a gente se prende em um deles e abandona os demais, a gente tem problemas também. Então, o futuro, né, que é a espiritualidade, o meio, que é a ação, que a gente tem que trabalhar ele para ter o equilíbrio emocional e tudo mais. E, aliás, todos eles, né, a gente precisa trabalhar isso. Então, no andar do meio é a razão, né? Regula o comportamento. E depois tem o sistema nervoso, né? Que é a base desse andar, desse edifício, que é a infraestrutura do corpo, da mente, é o suporte vital, né? A conexão profunda. Então ele tem muito a ver com a questão do passado, né? Então tem assim o superior, né, que é a casa das noções superiores, que é aquilo que a gente quer e deve fazer, agir, né? Então nosso ideal, nossas metas. Esse está no superconsciente, que é o futuro. E o presente é o consciente, o que a gente pensa agora, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. Esse é o consciente. Então nossas conquistas atuais, e é onde a gente, pegando o ideal do superconsciente, trabalhando ele no consciente, a gente cria ideais nobres, né? Aqui nós estamos nos edificando. Então aqui a gente vai trabalhar o esforço e a vontade, no consciente, no presente. E tem o subconsciente, que vem desde lá do primitivismo, né? O que nós falamos dos instintos. Então está presente nesse subconsciente, que é o passado. Então eles geram impulsos automáticos. Sabe aquela coisa que a gente faz, às vezes, sem nem pensar, pá, fiz. Tanto no bem quanto para o mal, né? O mal, às vezes, é mais presente até na nossa vida, porque ainda nós vivemos num mundo de prova e expiação, onde o mal predomina. Então, os impulsos, às vezes, levam a pessoa a cometer atos até de desastre mesmo, de assassinato e tudo mais, né? A pessoa vem e te faz alguma coisa que você se sente provocado e a gente reage, né? E essa reação, às vezes, pode trazer consequências graves. Então, é o hábito, é o automatismo, né? Então, ele é as coisas que nós já vivemos, já realizamos, né? Então, esses três andares, tá? Isso que nós estudamos. Então, a mente, né? A mente é o espírito que comanda. O espírito é a mente, né? E ele comanda o cérebro, que é o físico, né? Então, tem essa divisão, mente e cérebro físicos. Então, nós vivemos assim,
nessas três situações, né? E mostra uma evolução. André Luiz chama atenção para nós da evolução, desde do mineral, vegetal, animal, hominal. Então, uma evolução contínua pelos três reinos. Então, ele observa que muitas vezes uma célula tem uma vontade, demonstra às vezes uma vontade própria, que a gente não sabe, né, o que significa aquilo. Então, talvez ali seja o nascimento, né, do princípio espiritual e tudo mais, né? Então, a natureza, ela se comunica, ela vive numa completa troca de auxílio um ao outro. E nós somos responsáveis. Esse passado nosso é nós que vivemos ele, nós que construímos ele. Então, o que nós somos hoje, na forma, na mente, nos caminhar, é responsabilidade de quem? Nossa, é minha. Eu sou fruto de mim mesmo. Eu me construí através de milênios de reencarnações. Então, os pensamentos e ações, né, que eu fiz no passado e ainda faço hoje, me modelou, me reconstruiu para me tornar o que sou hoje. E ainda estou, né? E se a gente for olhar para trás e olhar lá o homem das cavernas, o primitivo, a gente vai falar, puxa vida, como eu evoluí, hein? Como eu estou bem hoje. Mas ainda estamos longe ainda da evolução. Mas a gente se anima, porque a gente fala bem assim, olha, eu estou, né, bem melhor do que aquele povo lá das cavernas, lá da época em que vivia só pela comida, né, pela sobrevivência e tudo mais. E até a nossa aparência, né, a luz que nós emitimos, elas refletem esse estado de que nós construímos. E ele lembra, né, que as dificuldades, os desafios que nós passamos, tudo eles são oportunidades de crescimento, não é punição de Deus. A gente sempre reforça essa questão, né, porque sempre foi passado para nós ao longo da história um Deus punitivo, um Deus até vingador, né, um Deus que cobra demais, um Deus que parece estar com uma cadernetinha lá de débito e crédito, né, igual o banco. Ó, deve tanto, tem que pagar tanto. Não, Deus não pune ninguém. Nós vivemos dentro de uma lei, que é a lei natural, a lei de Deus. E toda vez que nós infringimos, saímos fora daquela lei, a gente sente o sofrimento, a dor, e daí a gente volta para a lei e caminha, né? Não tem esse negócio de ficar pagando. Se for que tivesse que pagar, imagine, digamos que eu fui uma pessoa lá que assassinou milhares de pessoas. Eu vou ter que ter quantas milhares de reencarnação sendo assassinado para poder pagar aquilo? Isso não existe, né? Então, quando a gente volta para o caminho da lei de Deus, aquela dor, aquele sofrimento deixa de existir. Porque a nossa consciência, nós mesmos nos cobrando. Se existe alguma punição, é eu que me atribuo a isso. Sem necessidade, às vezes, porque às vezes eu nem preciso passar por aquela dor, pelo sofrimento, mas eu, no meu remorso, no meu arrependimento, fico lá me punindo, né? Então, é isso. Então, é esse que nós vimos no capítulo anterior, da semana passada. Alguém quer comentar ou já vamos para o capítulo 4? Não, o Dilon, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Nesse primeiro andar aí que você fala que é o superior, Deixa eu botar aqui. sério, não existe uma coisa chamada glândula pineal, que estão falando muito agora. A glândula pineal é um componente físico, né, que está dentro do cérebro, né, que nós até, quando o André Luiz fala lá no livro, acho que Missionário da Luz, né, ele lembra que ele é igual do tamanho de um carocinho, né, uma sementinha, Grão de um arroz. grãozinho de arroz. Ele está bem no centro do cérebro. Então a glândula pineal ela é responsável por a questão da mediunidade, das sensações dessa situação, né? E é claro, você lembrou bem, o superconsciente ele trabalha bem a glândula pineal, mas ela está presente ali, né, como um instrumento, como uma ferramenta da mente, do espírito para trabalhar essa questão da mente. Ela é um Não instrumento tem, físico.
Tem um cientista e professor lá na USP, né, chama, acho que Jorge, parece, Jorge, é Ah, Jorge. Ele fala muito dessa glândula pineal que descobriu agora, os alunos estão tudo empolgados, sim, e ele ele diz que estuda. essa glândula pineal gera um terceiro olho. Isso, exatamente. Talvez ficaria na testa, né, aqui na testa, Até que a gente não o vê. hinduísmo até coloca um negocinho aqui, né? Que diz que é para identificar ela, onde que está o centro dessa, dessa sensibilidade, né? Que nós temos com o mundo espiritual. É impressionante isso aí, né? Isso aí, talvez por intuição, mas essa ideia de que existe alguma coisa aqui no nosso cérebro é antiga, né? Desde lá dos egípcios, que Zélia tenta me explicar isso toda hora, eu não entendo. Aí eu não é, posso comentar, porque eu falo, de repente eu vou falar uma besteira, né? Você aham. não pode comentar que não entende, você tem que estudar, pesquisar primeiro para. Né? Mas tem bastante palestras e estudo, inclusive de Mas, na médiums e verdade, quem médicos fala no é YouTube. cientista, ele tem várias graduações, né? É É, doutor, não, nem fala, porque é cientista, né? E é professor lá na USP. é possível. Eu lembro tem alguns estudiosos espírita e médicos que têm alguns trabalhos nessa área da glândula pineal. Assim. Eu já assisti algumas palestras. No capítulo 4, aliás, continuar nessa linha de conhecer melhor o nosso cérebro. Né? O cérebro nosso, ele é um instrumento físico, né? A gente precisa diferenciar cérebro e mente. A mente comanda o cérebro, né? A mente é o espírito, né? E ela comanda numa linguagem mais simples, né? Não seria o espírito. O espírito também comanda a mente, que comanda o cérebro. E o cérebro é um aparelho. Ele diz que ele é bastante complexo. Ele é o nosso eu. Ele reflete a vida ali. E ele não é ele que gera o pensamento. O pensamento é gerado por quem? Pelo espírito através da mente. Então ele só é como um aparelho de rádio. De rádio, não aquele rádio que só transmite, mas aquele que recebe também, né? Que você fala até para ele, com ele. Então é um receptor e transmissor de mensagens, de ordens da alma. Então o cérebro comanda todo o nosso corpo físico, todas as nossas ações, mas por ordem da mente, que é o espírito. E o cérebro que nós temos hoje é resultado de uma conquista evolutiva que ao longo do tempo que nós chegamos a essa conquista. E nós sentimos, né, através do cérebro também. Né? O cérebro ele tem essa capacidade de receber e nós sentimos os fenômenos através dele. É interessante a gente refletir, né, que até não precisa ir muito longe, né? Antes dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje, da inteligência artificial, de imagens, de som, né, que é criado pela tecnologia ou gerado de forma. Antes disso, na época de Kardec, por exemplo, para ele trazer a doutrina espírita, tinha muitos fenômenos físicos, lembra? É, é, a, a cestinha, a prancheta, né, que se movimentava sozinha, a mesa girante. Vamos continuar então o nosso estudo. Então eu estava dizendo que a nossa a nossa mente, né, é a evolução, até como é que nós nos comunicamos, como é que a gente funciona, né, ela muda, né, conforme a nossa evolução e a evolução tecnológica que nós, enquanto seres humanos, né, provocamos. Então, se a gente for olhar lá atrás, até a questão mesmo da codificação da doutrina espírita, era utilizado muitos fenômenos físicos, lembra? Mesas girantes, prancheta que se movimentava,
mas depois as materializações, todos os fenômenos de efeito físico, transporte, né? Hoje a gente vê menos esses fenômenos físicos e mais fenômenos o quê? Intelectuais, mediúnicos, né? De comunicação. Então a comunicação até nessa situação está modificando, né? Está se melhorando. É o resultado, né, dessa evolução, né, que nós cada vez mais a gente vivencia, né? Nós estamos vivendo momentos diferentes. Algum comentário até aí, não? Tá me ouvindo? Eu ia perguntar essa primeira parte que você falou aí da alma, né? Ah, Então, porque o cérebro é a alma que comanda ele, né? Ele isso, é que é a um, mente, é um né? elemento Isso. físico. É. O espírito não tem. Eu vou perguntar uma besteira aqui. A alma não teria um segundo cérebro também? Sim, tem, sim, é o nosso corpo perispiritual. Ele, ele, ele diria até que ele é quase que idêntico ao físico, né? Com todos aqueles componentes que nós temos no cérebro físico, é o cérebro perispiritual. É espiritual, é. Isso, é o perispírito, né? O perispírito é uma cópia aliás, o corpo diz, né, que é uma cópia do perispírito. O É espírito verdade. modela primeiro o perispírito e este modela o nosso corpo físico. É impressionante, né? É, é mesmo, é muito interessante essa visão. Então nós estamos, nós vivemos, né, nessa troca, né? Mente, corpo físico, corpo perispiritual, espírito, né? Tudo um comanda o espírito comandando tudo, né? A mente comandando o cérebro perispiritual e o perispiritual o cérebro físico. Tudo se reflete. Então, nesse capítulo 4 ele traz um caso clínico para a gente entender um pouquinho mais, né? Então, André Luiz aqui, ele analisa uma pessoa que está enferma, que cometeu um crime, um homicídio, matou pela ganância, e ele, embora ele fez aquele chamado crime perfeito, a justiça não pegou ele, mas ele ficou com a consciência acusando, né? E também teve a participação da vítima, né, que foi para o plano espiritual. Você acha que matou a pessoa, mas não matou, porque ele está no plano espiritual. E lá é muito mais condições ainda de buscar a vingança que ele tanto quer. Então ele passou a perseguir o agressor, né, desorganizando essa questão da mente, físico e tudo mais. Então há uma prisão ali, né, entre os dois, a vítima e o verdugo, que nós até já estudamos alguma coisa sobre isso. Isso provoca então um desequilíbrio na mente, que desequilibra o cérebro perispiritual e que desequilibra o cérebro físico, né? Então acontece toda um desequilíbrio aí. Ali há uma forma plástica, né, que diz, né, de convívio, né, de formação. O cérebro começa a formar fisicamente certas situações. E a história é o seguinte, né, dessa situação. Dos tempos passados, 20 anos, né, essa pessoa que agora estava enferma e que a André Luiz estava lá assim, seguindo como exemplo, Calderaro e a outro pessoal da equipe, ele matou um amigo, né? Ele, numa situação assim eles eram próximos, né? Era uma história assim, bastante triste. Eles trabalhavam assim numa grande cidade e aquele moço que foi o assassino, ele desde criança que ele vivia com aquele senhor, né? E, e aí quando ele chegou à juventude, ele falou, olha, eu trabalhei com você o tempo todo, né? E eu te servia, ele se tornou assim um grande empresário, aquela pessoa.
uma pessoa que tinha bastante recursos financeiros, e daí o filho adotivo, né, que era adotivo, ele falou, olha, agora eu quero a minha parte, né? Eu quero que você me indenize, porque durante todo esse tempo eu trabalhei para você, né? E o patrão, ele falou, não, né? Eu também tive despesa com você, desde criança que eu te crio, te educo e tudo mais. Então não posso te dar nenhum recurso. O que eu posso fazer é te promover aqui, né? Te pagar um salário melhor, alguma coisa assim, para que você fique melhor. E aí houve aquele debate, aquela discussão, as vibrações de cólera, né? A gente sabe que a pessoa nunca está sozinha, também tem influências, segue os impulsos e tudo mais. O rapaz, naquela auge da ira, ele mata, ele assassina a pessoa ali, né? E ele assassinou, aí ele foi no cofre, pegou uma parte do dinheiro que ele falou, isso aqui é justo, é meu, né? Fechou o cofre direitinho, deixou a pessoa morta lá, fechou a empresa, né? E foi para casa no outro dia cedo, quando ele chegou lá, né? Ele falou, olha, o meu patrão não chegou até agora, né? Fingindo tal. Chamou um policial para falou, ó, não estou achando estranho, ele sempre abre cedo, aqui não abriu. E daí então a pessoa lá, né, tem uma ordem para arrombar a porta e tal, encontra ele morto, e ele se livra da acusação de assassinato, dá todo o suporte para a família, para a esposa da vítima e tudo mais. E cuidando direitinho dela, né? Ela deixou a empresa uma quantia até substancial, que nenhum problema, né? Então a viúva ela foi assim muito bem aparada, né? Teve muito suporte dele, né? Questão dos direitos, de advogados e tudo mais. Os dois filhinhos, né, foram também resguardado e tudo mais. Chorou, né, no velório, no enterro e tudo mais, né, pela morte do amigo. Até que ponto aquilo ali era verdadeiro choro ou não, né, porque ele tinha matado a pessoa. E se livrou da justiça da terra, né? Mas não pôde iludir a si mesmo, né? Não dá para se enganar, né? Ele matou, ele cometeu um crime. E o cara que morreu, né, o senhor que morreu, continuou perseguindo ele, né? Continuou querendo vingança, continuou a seguir ele. E aí o André Luiz até faz uma comparação a uma era, né, de um muro viscoso. Diz que está todo envolvido com aquilo ali. Não tem aquela planta que fica no muro, assim, que cobre todo o muro? Então o envolvimento do obsessor com o obsediado ali era tal, né, que a maneira de uma era de um muro viscoso. E então o assassino aquele tudo fez para se livrar, né, daquele assédio, né, mas não conseguia. Ele se envolveu num relacionamento, né, num casamento, casou de novo, foi para uma outra cidade. Lá ele teve êxito na questão financeira e ele se dedicou assim de forma assim muito firme na questão material, né, de trabalhar, de amealhar patrimônios econômicos, mas isso não trazia calma para ele. Então, como ele não estava assim sereno, né, estava com aquele remorso, aquela situação aflita, até não só pelo crime que ele cometeu, mas também pelo assédio que ele sofria da entidade espiritual, ele se dedicava cada vez mais à questão material, né? A mulher, a esposa dele era uma pessoa assim nobre, né? Espiritualmente, assim, ela tinha era já acima dele, né? Tinha uma pessoa muito boa. Teve 5 filhinhos com ela, mas então na questão assim
matrimonial e da família, até que ele estava bem. Só que ele não tinha calma, não tinha sossego em casa, né? Dormia mal, acordava mal, tinha insônia, tinha ideias assim absurdas, né? Que ali o assassino estava ali perto dele. E começou então o que? Adoecer fisicamente. O cérebro dele, né? Estava sendo trabalhado por ele mesmo, pelo arrependimento, pelo remorso e também pela entidade espiritual que se julgava no direito de se vingar. Então ele se envolvia em depressões nervosas assim muito cruéis, cruéis depressões nervosas, pesadelos. E os familiares ficavam surpresos com aquele ali, tentando amparar, né? A mulher apoiando ele, né? Mas ah, ele continuava, né? Sofrendo a questão, né, da lei divina. A lei divina estava ali, né? Presente na vida dele. Ele não conseguia, desde a noite que ele assassinou o amigo, ele ficou preso a essa situação de intranquilidade, né? Desconforto. Ele, às vezes, ele até pensava, né? Será que eu devo confessar o crime, a polícia e tudo mais? Mas daí ele repugnava aquela ideia, afastava e ficava angustiada e não conseguia sair. Então a entidade estava ali, né, presente o tempo todo, aterrorizando ele. E, então ele vivia, como é que ele vivia? Ele vivia naquela região do cérebro do presente, só naquela região. Então ele não vivia na questão espiritualizada, né? Não buscava se espiritualizar, se dedicava ao trabalho e tal. Esse caso, né, foi para André Luiz para mostrar uma pessoa, né, que por conta de uma ação impensada, de um impulso, ele acabou, né, se prendendo àquela região intermediária do cérebro, né? Então o tempo todo ele vivia nessa parte de forma assim exclusiva, né? Ele só sentia assim um pouquinho mais de sossego quando ele se dedicava mesmo ao trabalho, a buscar fadigar o corpo, conseguir recurso financeiro. Então nessa parte ele ia muito bem, mas na questão espiritual ele não conseguia avançar. E aí o André Luiz, com aquela a visão dele, né, de ampliada, porque está no mundo espiritual, e os conhecimentos que ele tinha na medicina, ele observava muitas coisas ali, e via assim o cérebro dele, né, gerando aquelas energias que trazia problema para ele como um dínamo, né? E aí o cérebro ia amolecendo, né? Ele percebia as alterações do cérebro, que era a enfermidade se instalando por conta daqueles pensamentos ruins que ele tinha, né? O desassossego dele, né? O dímono, o Orlando sabe bem o que é, né, Orlando? Que é aquele da bicicleta que a gente usava antigamente para ligar o farol. Hoje não existe mais. É, produzir energia. Produzir energia. Então, se ele, o André Luiz faz comparação com o dínamo aqui. Então, o cérebro dele está refletindo, né, o eu dele, o sentimento que envolvia ele, né? Então, ele estava ligando ali a essa questão. E André Luiz ele faz o esclarecimento que o cérebro de cada um de nós é diferente um do outro. Por que é diferente nessa questão, né? Porque nós temos experiências diferentes, nós vivemos existências, reencarnações diferentes, então nós modelamos nosso cérebro conforme o progresso realizado por cada um de nós. Então, o selvagem apresenta um tipo de cérebro, o intelectual um outro tipo, e assim vai, né? A gente vai modelando o nosso cérebro de acordo com as nossas experiências, os nossos conhecimentos, né? Então nós vamos recebendo essas experiências exteriores e vamos
modelando. A nossa mente é que comanda tudo isso. Então é ela que faz a gente cada vez mais modelar o nosso cérebro. E a gente vai avançando nisso aí. Bom, aí ele faz uma referência que eu achei interessante, que ele diz assim que Jesus Cristo, né, quando ele falava sobre o amor aos inimigos, sobre oração como um caminho para a gente sair dessa situação de sofrimento, né, oração pelos que nos perseguem e caluniam, que é uma coisa assim que soou absurdo na época, né? Onde já se viu amar inimigo, fazer oração pelos aqueles que perseguem e caluniam. Ele falou, isso aí não é só uma questão moral, uma questão de virtude, não, é um princípio científico. Porque a partir do momento que eu consigo, dentro de mim, modificar esse tipo de visão do outro, encarar o outro como um enfermo, como eu mesmo sou enfermo, como uma pessoa que comete equívoco, como eu mesmo também cometo equívocos, e perdoar, né, e orar por ele, então eu consigo modificar essa estrutura física do cérebro através do comando mente. Então, porque o pensamento é que reside tudo isso aí. Então, ele diz até mais, que no futuro, amor, fraternidade, compreensão, esse estado de espírito, eles vão ser assim, considerados assim, tão importantes para nós, encarnados, para a mente encarnada, quanto pão, água e remédio. Nós vamos entender que esse tipo de comportamento moral, ético, ele traz para nós modificações físicas, como o remédio que a gente toma, como o alimento que a gente ingere, né? Ele vai fortalecendo nós, não só na questão assim, não, mas ele quer se tornar um santo, né, e tal, e não, para nosso próprio bem estar aqui, para a gente viver melhor fisicamente. Então, a ciência vai caminhar para isso. E quando o André Luiz falou isso lá em 1947, hoje a gente já vê isso. Né? Em alguns hospitais já tem tratamentos com passe, com meditação, com reflexão, com certos tratamentos alternativos para auxiliar o paciente, porque a medicina evoluiu e percebe que isso dá resultado. E as pessoas conseguem modificar a sua composição física pela forma de pensar, pela forma de sentir. Então, é um avanço, né, que nós já estamos vivendo cada vez mais. Né? Cada vez mais nós estamos nos afastando daquela questão mais física e nos aproximando mais do campo da espiritualidade, das sensações. Eu fico pensando, Orlando, você também deve receber alguns vídeos, né? Hoje em dia que eles pegam, por exemplo, uma foto sua e bota movimento, bota Cortou voz, a sua sua fala, voz John. é praticamente idêntica, a Tá aparência é cortando. idêntica. Oi? Tá cortando. Tá cortando? Opa, de novo. A internet aqui tá oscilando. Deixa eu ver aqui. Melhorou ou não? Como é que tá? Melhorou agora. Melhorou? Então, eu estava dizendo o seguinte, você deve lá de vez em quando ver, né, na internet, no WhatsApp e tudo mais, né, aqueles vídeos onde ele pega uma pessoa, às vezes só uma foto da pessoa, coloca movimento, voz, né, tal e qual a pessoa tem, né, que confunde, até a gente não sabe o que é real e o que é uma Inteligência criação. artificial. Inteligência artificial que você quer Isso, falar? inteligência artificial. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para esse mundo diferente, né? Esse mundo onde a gente é convidado a sentir mais do que acreditar no que você vê, no que você pega. Né? Futuramente, talvez. Orlando, eu quero conversar com você pessoalmente, né? De repente materializa aqui tua imagem por inteligência artificial. Né? Lá na Guerra das Estrelas, que é um filme que foi muito explorado, tem o tal do holograma, né? Que você projeta uma imagem em qualquer parte do universo, né? Com a pessoa. Então eu acho assim que a tecnologia está avançando tanto que a gente não sabe para onde o que vai chegar no futuro. Mas
cada vez mais nós vamos acreditar, né, no que a gente sente, muito mais do que a gente vê e pega. Então, os cinco sentidos, né, eu vejo assim, a gente não vai, não dá mais para acreditar nele. Às vezes ele nos leva a equívocos. Mas o sentir não, né? Ah, tem uma você mesmo, né, sempre tá comentando, né, quando nos momentos assim de alegria ou de tristeza, você pensa na mãe, na dona Badia, e você sente a presença dela. Você não pega, não sente nada, mas você sente que está ali. E você sabe que ela está ali, né? Está conversando com você através da mente. Então, cada vez mais a humanidade, eu acho que vai caminhar para essas sensações, né? E daí é mais certo de que a gente vai ver melhor também, né? O que você tem a dizer? Eu acho assim que tudo a gente tem que filtrar, né? Sim, com Por exemplo, certeza. fala assim, inteligência artificial, a gente tem que filtrar. A gente não pode, não deve falar, não, isso é mal, isso é ruim, isso não deve existir. Eu não quero nem saber, não. Você tem que procurar investigar, estudar. Que essa inteligência artificial tem no nosso aparelho telefônico, o AI, como é que é? AI, né? A inteligência artificial, IA. AE, né? IA, Arti- inteligência artificial, IA. IA, é. Inteligência Então, hoje, a artificial. respeito desse capítulo 26, que eu vou falar lá no centro quinta-feira, Sim. eu interagi com a inteligência artificial do AE, e você precisa ver que coisa bonita, que dica boa que eles me deram, né? Ah, Olha, no ajuda meio bastante. eu estava falando com ela, sei que é uma inteligência artificial, mas Ah, como eu estou falando com você, olha, você precisa ver o que eu extraí de bom, né, para minha palestra. Então todas as coisas ela tem o lado bom e o lado ruim, né? é. Acho que você tem que O filtrar, uso né? dela, né, que vai determinar, né? O O uso que você uso faz dela. dela que vai determinar, né? Se ela é boa ou não é boa. É verdade. Cada vez mais a gente está. Esse Então, capítulo aí que você está lendo é muito profundo, né? Muito importante demais. então e cada vez. Então eu vejo assim, né, que nós. É uma coisa boa para nos despertar, né, para o que realmente é importante. Né? O que a gente deve realmente colocar como valores, né, na nossa vida. Então, cada vez mais o sentir vai estar presente. Ele lembra aqui que o sentir, o pensar, né, a nossa vontade, ela é matéria também, né? Ela cria matérias. Ela modifica o nosso cérebro modifica o nosso corpo físico. Então, nós podemos adquirir saúde ou enfermidades pelo pensar, pelo sentir. Eu achei isso assim fantástico, né? Realmente é isso que acontece. Cada vez mais nós estamos nesse caminho. Mas é isso. Você acha que a gente deve continuar mais ou vamos encerrar por aqui? Acho que tá bom, porque já tá dando um sinal aí, né? Que É. E aí no próximo a gente vai ver o poder do amor, que é o capítulo ai, que vai 5. ser lindo, hein? Vai ser lindo. Poder do amor. Então tá, você faz a oração final para nós? Eu faço. Ok. Mestre, amado Jesus, estamos encerrando aí mais uma live, né, do estudo das obras de André Luiz, psicografada pelo nosso amado e querido Chico, é onde nos traz aí um ensinamento tão profundo, né, tão maravilhoso, porque fala da mente e nos abre a mente, né? Nós só temos que agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprender, quando muitos não têm essa oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade, a facilidade,
A pessoa está lá num outro estado, como está o meu querido irmão, né, lá em Palmas. E aqui nós estamos dialogando, trocando ideia, né, fazendo coisas boas, né, para tornar a nossa vida mais fácil. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pelos ensinamentos, e que esse final de semana seja maravilhoso para todos nós. Que a sua paz permaneça reinando em nossas vidas e transformando num oásis de alegria e de amor. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Muita paz para todos nós. Deus nos abençoe. Que a gente possa ter uma semana muito boa. É. Então, Dilon, eu extraí daquele. Eu esqueço a sigla, que É inteligência artificial. Então é o I do inteligência e o A do artificial. Inteligência IA, artificial. né? É IA. Isso. IA. É. Tão facinho.